Olá, meu nome é Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem para cá, vamos conhecer um pouquinho mais de história de algum lugar desse imenso Brasil. Nascido... Nascido ali em 1937, viveu ali até 1955. O nosso entrevistado hoje, da cidade de São Carlos, antigamente do Pinhal, é o professor Antônio Jordão Neto. Ele nos diz aí que agora é muito mais paulistano, mas a gente sempre encontrou ele como um grande caboclo, um homem do interior, um cara que gosta de música sertaneja, vai nos contar uma série de coisas aqui. Ele vem da terra do Ronald Golias, que ali no início de carreira tinha ali uma ideia de um bordão que ele falava assim: vocês viram o Argemiro? Vocês viram o Argemiro? E aí o Argemiro era pai do senhor Jordão, aqui que nós vamos entrevistar. Precisava segurar o cara para tomar uma injeção, e aí ele ficou com esse farmacêutico na mente, e hoje nós vamos conversar com o filho do Argemiro, o Antônio Jordão. Estamos esperando um pouquinho, que ele deve chegar daqui a pouco e entrar aqui na nossa entrevista. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais de Um Lugar e Suas Histórias. Vem para cá, vamos lá. Então, olha aí, já estamos aqui conectados, estamos aqui. Queria agradecer ao Antônio Jordão Neto, então, por essa entrevista que ele vai nos dar agora, contando, então, Um Lugar e Suas Histórias. Bem-vindo, Jordão. Eu chamo de Jordão, né? Já conheço faz bastante tempo. Somos amigos, não é? Lá da PUC de São Paulo. E queria que você se apresentasse um pouco, de onde que você vem, como é que você... quem é Antônio Jordão Neto? Muito bem. Professor Roberto Barreiro, muito obrigado por esse convite. É uma grande satisfação estar aqui conversando e falando um pouquinho da minha trajetória pessoal e também do ponto de vista profissional, né? Eu nasci na cidade de São Carlos, não foi bem na cidade, porque existia um ramal ferroviário, uma estação que naquele tempo do auge do café fazia um ramal de São Carlos até Água Vermelha, que era uma outra estaçãozinha. E tinha nesse meio de tempo uma estação chamada Babilônia. Então eu nasci nessa estação de Babilônia. Então eu sou ligado a Nabucodonosor. Então, era uma época que depois vivi. Aí depois meu pai tinha uma pequena farmácia nessa localidade, né? Sim. Aí depois ele veio para São Carlos e aí depois acho que a partir de uns 3 ou 4 anos a minha vida foi toda em São Carlos mesmo, né? Tá, e lá eu fiquei até 1955 e fazendo os cursos normais. O tempo peguei o auge das escolas públicas, que eram excelentes, não é? Que eram muito bons. Então, muito bom. Fiz o grupo escolar, fiz o ginásio, fiz o colégio, né? Na escola famosa Dr. Álvaro Guião, que era um edifício monumental, ocupando uma quadra, uma beleza, né? Então, isso foi a minha vida escolar, né? De modo que eu fiz o científico e fiz também o curso normal, um durante o dia e outro durante a noite. Olha que interessante. Sempre estudioso, né, Jordão? Sempre atrás, né? Sim, é verdade, né? E foi exatamente no normal, que dizia o curso normal antigamente, né? Formava professores normalistas, e é interessante que tinha muitos homens também, porque naquela época o professor era muito bem pago. Inclusive, se falava muito naquela época que casar com professor era golpe do baú. Imagine só, né? Casar com professora primária ainda, né? Aí, depois de colégio, era outra situação, né? Que saudade, né, Jordão? Que saudade, né, Jordão? O golpe do baú foi dado nos professores, e não ao contrário. Mas então, em 1948, foi dividida a Água Vermelha do Ibaté e de Santa Eudóxia. Foram divididos, foram desmembrados exatamente ali
de São Carlos. Vai saber que se Babilônia não foi, então, extraditada e foi parar lá na Mesopotâmia, né? Mas me conta... E saudade do tempo em que o estado de São Paulo, quase uma boa parte do Brasil, tinha extensas ferrovias, né? Eu acho que foi um crime acabarem com as ferrovias no Brasil. Ah, bom. Realmente. Tá voltando, mas isso é outro de pouquinho aí, está voltando, quem sabe volta mais ou menos. Exatamente. Né? Vamos torcer Perfeito. que sim. Mas me diga uma coisa, como é que foi esse negócio de você fazer, então, o curso normal, e como é que chegou essa ideia aí de você vir para São Paulo e estudar? Como é que era isso? Como é que foi isso, né? Na realidade, professor Barreiro, o meu pai era farmacêutico e tinha aquela ideia de eu fazer o curso de medicina, né? Então eu vim para São Paulo em 56, no começo de 56, fiz um ano de cursinho brigadeiro, o famoso brigadeiro, né? E a intenção era fazer medicina. Mas eu não tinha a mínima vocação, tanto é que eu não consegui passar em nenhum vestibular. E aí eu fui fazer a Escola de Sociologia e Política, que na época era a principal escola de ciências sociais da América Latina. Né? Sim, sim. E, inclusive, uma coisa muito interessante, que no meu exame vestibular na Escola de Sociologia e Política, na banca de História tinha um cidadão chamado Sérgio Buarque de Holanda. Preciso dizer mais alguma coisa para você da qualidade? Tá bom, hein? Tava bem selecionado, não estava, não? Sem dúvida. Né? E aí, então, eu fiz lá Sociologia e Política, né? Me formei em 60 e depois já, nesse meio de tempo, dei aula, eu me formei e fui lecionar em 2 colégios, o Colégio São Bento, né? Famoso, e o Desvazou, que era o colégio da elite, né, das meninas ricas de São Paulo. Né? Foi demolido, então, foi demolido ali na década de 70. E hoje é um terreno baldio ali, nada se fez no lugar. Exatamente. Né? Fica do lado, então, do sede Sapiense, que hoje incorpora a PUC de São Paulo, né? A PUC de São Paulo, exatamente. As freiras agostinianas. Aí, então, eu fiz aí a Sociologia e Política, né? Me formei em 60, 61, eu fui... Veja só que curioso essa minha carreira, né? Porque eu cheguei a dar aulas aí nos colégios, como eu coloquei para você, e aí um dia, ainda na Escola de Sociologia, nós fomos fazer uma visita ao antigo Departamento de Imigração e Colonização, aqui na Rua Visconde de Parnaíba. E o diretor era Otávio Teixeira Sobrinho. Otávio Mendes Teixeira Sobrinho. E eu disse para ele que tinha interesse, né, com aquela coisa toda. E eu falei, olha, se o senhor precisar de um sociólogo, pode contar comigo. Aí depois, quando eu me formei, eu voltei lá e fui cobrar dele, assim com a maior cara de pau, por assim dizer. Né? E eu não sei se realmente ele precisava ou ficou constrangido porque tinha feito uma promessa, e aí ele me contratou. Então, eu fui o primeiro sociólogo do governo do estado de São Paulo em 62. Como é que é? Não se sabe se por méritos ou insistência, né? Exatamente. Eu sou o primeiro sociólogo do estado. Não sei se por valor, ou por valor científico, ou pela primazia de ter sido o primeiro. Né? Não tem problema, foi o primeiro e pronto, acabou, não tem que discutir. Você me falou aí que o teu pai era farmacêutico. Tem uma história aí com o Ronald Golias. Você não quer contar isso para a gente? Exatamente. Então, o Golias, no começo, no início da carreira, ele tinha um bordão que ele chegava assim muito assustado, muito espantado, muito ressabiado, dizia: vocês viram o Argimiro por aí? Então, o Argimiro era o meu pai farmacêutico. Então, meu pai contava que quando precisava dar uma injeção no Ronald Golias, precisava 2, 3 segurar, porque o Golias fazia um escândalo. Então, ele queria ver o capeta e não queria ver o senhor Argimiro pela frente. Né? Então, esse bordão ele usou durante muito tempo, e o Argimiro era o meu pai farmacêutico. Então, a televisão também incorporou esse personagem. Esse bordão do Golias. Devia ser muito engraçado o seu pai vendo isso na televisão. Né? Pois é.
Sacanagem desse daí. Sempre dei injeção nele, agora ele fica pegando meu pé. Ai, ai, ai. Mas o Golias era isso mesmo, né? Ele era uma pessoa bem aberta, né? O cara não tinha segredos, né? Tudo ele falava, tudo É, ele... mas mas a casa dele em São Carlos foi tombada lá pela prefeitura como um patrimônio histórico-cultural da cidade, né? Mas o pessoal, o Golias tinha assim, ele era meio aparentado, longe de uma família lá da minha esposa, a Elvia, né? E diziam que na vida particular ele não era nada daquilo, ele era muito taciturno, viu? Ele era muito fechado, não era muito de prosa, não. Então o personagem dele na televisão parece que não tinha muito a ver com ele. Aliás, sabe também que o Chico Anísio também era uma pessoa assim, né? Que vivia à base de tranquilizantes. Então, o Golias também parece que tinha a mesma característica, viu? Ele era muito engraçado, espontâneo, tinha um humor muito contagiante, né? Mas na vida particular isso que era diferente. Eu posso ser testemunha disso, Jordão, até por conta da minha família, né? Que artistas e de televisão, e, de fato, o Chico Anísio era uma pessoa bastante diferente, uma pessoa muito inteligente, bastante diferente, e o Golias também, mas assim, o que eu estou dizendo é que eles eram verdadeiros, não eram falsos, né? Tinha lá, claro, quando você entra no palco, você é o personagem, e fora do palco você é uma pessoa, mas ele sempre foi uma pessoa muito aberta e uma pessoa muito amiga. Então, é nesse sentido que eu estou falando, né? Porque eu lembro de criança, né? Do Manuel de Nóbrega, de todo o povo da Praça da Alegria, do Chico Anísio, de tudo que o meu pai fez junto com eles lá. Então, nesse sentido que eu digo, eles eram pessoas muito abertas, muito sinceras naquilo que eles faziam, né? E então, de repente, aquele medo. Tinha que tombar a farmácia do seu pai também como patrimônio histórico, afinal. Foi comentada várias vezes, né? Ai, ai, ai. Mas então aí você veio para ser médico. Olha que a gente, que bom que nós perdemos um mau médico e um excelente sociólogo, né? E como é que foi essa coisa da sociologia? Você fez uma escola fantástica de gente muito boa, né? Como é que foi um rapaz de São Carlos chegar numa cidade como a cidade de São Paulo e depois entrar para uma faculdade fantástica, que era uma das melhores de sociologia, e encontrar com esses mestres todos, né? Você acabou de citar aí o Dr. Sérgio, né? Que também lembro eu dele de infância, por conta, então, da família de artistas. Mas olha só, como é que era essa convivência sua com essas bibliotecas andantes, né? E como é que foi essa sua formação, né? Porque não é brincadeira você ser um sociólogo no momento que você aprende com esses mestres grandes que hoje são as nossas bibliografias. Exatamente. Só que o professor Sérgio Buarque, ele só teve a honra de tê-lo como membro de uma banca de ingresso na faculdade, né? Mas teve grandes mestres na sociologia, Horaci Nogueira e outros grandes destaques, né? Professores, alguns americanos, a sociologia tinha muitos professores que vinham dos Estados Unidos, que vinham da Europa também, né? Professores de altíssimo nível, né? E, então, ali foi uma experiência notável, porque a sociologia e política, ela tinha na época meio inovadora, ela tinha cursos semestrais, né? Cada semestre tinha um curso, né? E depois ela abriu uma oportunidade, isso é muito interessante, em 58, 59, mais ou menos, foi o Ministério da Agricultura que queria fazer uma pesquisa no Nordeste, em algumas regiões do Brasil, para a implantação do antigo Serviço Social Rural. E eu fui uma das pessoas selecionadas. Então, a sociologia política permitiu que, durante um semestre, nós pudéssemos ir para o Nordeste pesquisar, fazer pesquisa, né? E a gente recebia, as colegas passavam as informações, e a gente só vinha no fim do semestre para fazer os exames. Então, isso foi um enriquecimento, que eu conheci o verdadeiro Nordeste, no Maranhão, Rio Grande do Norte, né? Conheci o sertão mesmo, né? Aquela coisa realmente, e a gente vê que, infelizmente,
pouca coisa mudou daquela época, professor. Isso que é o trágico. Né? Eu vejo aquela região do Babaçu, continua a mesma exploração, a mesma situação, porque o problema do Nordeste não é a água, é a terra, né? Porque o Nordeste tem um subsolo rico em água, mas o problema todo é a concentração da propriedade. Né? O grande problema do Nordeste é esse, né? E continua sendo. Né? Desde 1500. Então, essa foi então, a sociologia, e depois, como na sociologia era só bacharelado, eu queria também entrar para o magistério. Aí eu fiz vestibular na Universidade da USP, né? Na Rua Maria Antônia, e também no meu exame de admissão, na banca de história, tinha um tal de Fernando Henrique Cardoso. Tá certo. E eu tive assim, um azar muito grande, porque aquele tempo a gente sorteava os pontos, lembra? A gente sorteava os pontos e caiu sob escravidão. E ele tinha acabado de fazer a tese de doutoramento dele sobre escravidão. O homem me massacrou, né? Aí eu consegui tirar um 7 lá. Diga-se de passagem, ele tem essa tese de doutorado dele, é uma coisa, uma das melhores coisas que ele fez, né? De estudos que ele apresentava. Você teve bons problemas, viu? Eu garanto que teve bons problemas. E me diga uma coisa. Fiz um ano lá na USP e também tive o título de licenciatura, né? Então, sim, claro, eu sou realmente um sociólogo e professor universitário graças a essa formação. Né? E também a formação é muito grande em pesquisa, porque a sociologia dava muita ênfase nessa questão de pesquisa de campo, né? De maneira que aí eu ganhei bastante nesse sentido. E como é que era esse moleque de 18, 19 anos de idade no meio da cidade de São Paulo? Como é que era a tua visão da cidade nesse tempo? Pois é, professor Roberto. Naquele tempo, São Paulo era uma outra cidade, né? Era uma outra cidade, uma cidade tranquila, calma, que você podia passar qualquer hora do dia, da noite, em qualquer lugar, sem nenhum receio, sem nenhuma preocupação. Eu lembro que nessa época eu ainda estava namorando, né, da minha atual esposa, ela morava no Bom Retiro, e a gente vinha na Cinelândia, né, que era ali, Metro, né, Marabá, aqueles cinemas todos, e saímos lá, a sessão das 8, né, chegava 10 horas, a gente ia tomar um lanchezinho. Imagine, ia a pé até o Bom Retiro, atravessando ali o Largo da Luz, né? Em plena 11 horas da noite, sem a menor preocupação. Aí você veja como os tempos mudaram, professor. Hoje não dá para ir no final da rua, né? Então, São Paulo era uma cidade que realmente era muito atraente, porque tinha inúmeras oportunidades de trabalho, né? Como eu tive como sociólogo, né? Tinha uma facilidade, não tinha esse trânsito caótico, e a questão especialmente da segurança. Né? E eu acho que depois da segunda metade dos anos 60, a coisa começou né? A gente verificou que, inclusive, foi retirar aquelas duas, eu acho, pilares da sociedade, educação e saúde, começaram a perder o seu sentido, né? A escola pública foi se deteriorando, a saúde pública foi se deteriorando. Eu também posso dizer, porque meu pai, além de farmacêutico, depois ele foi trabalhar no Centro de Saúde de São Carlos. E todos os melhores médicos da cidade trabalhavam no Centro de Saúde. Então, você veja como, né, a coisa foi passando por uma situação de deteriorização que hoje a escola pública, infelizmente, está em frangalhos. Né? Então, aí você me fala que você saía de casa, andava a pé, namorava, e uma coisa interessante que você me disse, a partir da década de 60, você marca muito isso, que você começou a perceber uma certa modificação na urbanidade, nessa ideia de segurança e tudo mais. Você consegue ter essa noção mesmo, essa coisa, na década de 60, a coisa transformou bonito dentro da cidade de São Paulo?
Exatamente, né? Então, claro, houve uma influência maior da imigração, né? Quer dizer, na década de a partir da segunda metade dos anos 50, a imigração ainda era muito forte, então começou a cidade se transformar em termos de pessoas, né? Quer dizer, gente que vinha do Nordeste, havia a grande migração rural urbana do interior para a capital também. Então, você já vai notando aquele sentido de agitação muito grande, de pressa, das pessoas se atropelando, por assim dizer. Né? Mas, ainda culturalmente, ainda São Paulo era bastante atraente. Mudou, inclusive, o clima. Né? São Paulo, antiga, quando cheguei, ainda era terra da garoa. Terra Né? da garoa, Depois, foi mudando, né? De maneira que quando eu venho de Ribeirão Preto e tinha essa noção também. Aqui chovia de manhã, chovia de tarde. Aí, de repente, não chovia mais. Era exatamente. interessante isso. Né? Então, essa mudança, por exemplo, foi mudando o centro da cidade, a Rua Direita, a Barão de Tapetininga, era aquele burburinho, né? A Rua Ipiranga. Depois foi se transformando num lugar assim mais popularesco, vamos dizer assim, né? Quer dizer, as coisas foram, então foi havendo assim, o pessoal foram surgindo os bairros mais afastados, os bairros mais elegantes, tipo Morumbi, né? E eu lembro, vê que coisa curiosa, eu ainda estava estudante na sociologia política e tinha um professor que tinha um instituto de pesquisa, né? Sim. Então eles estavam fazendo uma pesquisa para construir o primeiro shopping center de São Paulo, que foi o shopping Iguatemi. E quando ele mostrou essa tendência, todo mundo achou isso aí é uma loucura, imagine, um lugar afastadíssimo, não vai dar certo. Né? Então, você vê que coisa incrível, o shopping center, né, do Iguatemi, que depois se transformou numa coisa também. Eu lembro também, quando eu vim em 54, com o meu pai em São Paulo, ele veio trazer uns amostras para o estudo Adolfo Lutz, no quarto centenário. Ibirapuera era um lugar longe, o pessoal, Ibirapuera era uma coisa assim distantíssima do centro da cidade. Né? Então foi mudando, a coisa da cidade que tinha as grandes lojas, a Mesbla, a famosa Botica Viado Douro. Opa, né? O mapping, né? O mapping. O mapping principalmente. Mapping, Depois foi mudando, né? Foi descaracterizando. Então, inclusive, você vê, e tinha no mapa, você falou do mapa, lembrou do famoso guarda Luizinho, né? Você viu falar do Luizinho? Então, era um show à parte, você vê a cidade, era coisa assim, né? Do pessoal se envolvendo, camaradagem, amizade, depois foi se transformando. Aí, realmente, chegamos nessa situação hoje que realmente a insegurança tomou conta de tudo, as dificuldades muito grandes, né? Então, a desigualdade social foi se acentuando tremendamente, né? Você vê imagens de São Paulo dos anos 20, do ano 30, o pessoal não sendo todo elegante, de terno, as senhoras de chapéu, de luvas, né? Isso foi mudando totalmente, os personagens foram, né, se transformando. Então, pois é, realmente. Na tua visão, aonde é que a gente perdeu essa cidade? Nós perdemos, acho que na segunda metade dos anos 60 mesmo. Né? Eu acho que, é claro que houve o movimento de 64, se foi golpe, se foi outro regime, sei lá o que seja. Né? Aí tem uma coisa muito interessante. Né? Eu fui para a PUC, comecei a dar aula na PUC em 1º de março de 64, para dar um curso na área de ciências sociais chamado Mudança Social, professor. Foi fácil, foi tranquilo. Quase não teve problema dentro de sala de aula, com certeza. Exatamente. Então, eu acho que isso também ajudou, mudou em alguma coisa também, né? Quer dizer, passou a haver assim, por incrível que pareça, o regime militar foi aquele que mais criou estatais, né? Que mais criou estatais. Pois é. Então,
tudo isso foi tomando uma outra característica na parte da economia, na parte da sociedade. Agora, as desigualdades foram se acentuando muito. A gente sentiu uma desigualdade crescente, né? Isso acabou hoje, está gritante, essas desigualdades sociais. Naquele tempo não se falava em favela, não se falava, tinha alguns cortiços, né? Ali pela Bela Vista, né? Tinha alguns cortiços, mas favela não tinha, né? E agora nós estamos cercados de favelas, né? Então, essas... Verdade. Ali não é? Não, então, verdade. Concordo contigo. Uma outra coisinha que eu acho super interessante, que é assim, a tua preocupação, e já tem mais de 30 anos, que é o envelhecimento da população e a necessidade de cursos para uma reciclagem desse povo da chamada terceira idade, maioridade, maturidade, né? Essa tua visão sociológica, essa tua visão de uma pessoa do interior que veio e viu o desenvolvimento da cidade, te levou a esse tipo de pesquisa, te levou a esse tipo de conclusão, de necessidade. E você se não é o primeiro, é um dos primeiros que pensou isso no Brasil, né? Da onde veio essa ideia? Da onde é que você tirou essa ideia? Então, na realidade, eu comecei a pensar nisso aí, mais ou menos, quando eu estava já trabalhando na secretaria, porque depois o antigo Departamento de Imigração e Colonização, que era da Secretaria da Agricultura, houve uma mudança e criou-se a Secretaria da Promoção Social. Então, eu comecei a trabalhar na Secretaria da Promoção Social. E foi mais ou menos por volta de 1980, no começo da década de 80, o Estado distribuía verbas para entidades que abrigavam idosos. O Estado nunca teve instituições tipo asilares, né? Ele apenas repassava verbas para essas instituições. Então, eu fui fazer uma pesquisa sobre algumas asilos ou instituições que abrigavam idosos, né? Isso foi em 82, por aí. E aí eu tomei gosto pela coisa, né? Porque eu senti, né, um problema muito sério, né, do envelhecimento, porque tirando um ou dois estabelecimentos, nós selecionamos 32 estabelecimentos que abrigavam idosos aqui na cidade de São Paulo, né? Os únicos que tinham uma condição um pouquinho melhor era a instituição israelita, né, e uma instituição da sociedade alemã. O resto eram realmente depósitos de idosos, né? Então, aquela coisa me chocou tremendamente. Eu passei a me interessar e, em 84, eu entrei para a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e comecei a fazer os primeiros trabalhos, né, nessa área. E depois, no final dos anos 90, final dos anos 90, eu já estava na PUC há algum tempo e resolvi criar lá um Instituto de Gerontologia Social. Sim. Aí, então, estava assim, chegou a ser bem encaminhado o projeto, mas nesse momento também houve uma mudança na estrutura da PUC. Eles acabaram com os institutos, né? Acabaram com o Instituto de Psicologia, Instituto disso, daquilo, acabaram. Mas, então, eu insisti em 92, né? Nós propusemos a criação era uma universidade aberta à terceira idade, né? Do Sim. qual Vossa Senhoria foi um dos grandes mestres, continua sendo até hoje, né? E depois, mais ou menos, depois no ano 2000, mais ou menos, é que nós mudamos para a Universidade Aberta à Maturidade. Sim. Então, essa questão realmente passou a me preocupar bastante, né? E a gente escreveu bastante sobre isso e, inclusive, até eu faço parte da diretoria nacional da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e nós começamos a criar concursos para os títulos de gerontólogo. E eu sou também o primeiro gerontólogo brasileiro, porque não por questões de saber, como é que a gente fala? Saber... Notório saber. Notório saber, né? Isso.
Mas Então, quem é que estava nessa tua banca? Se então, você vê... na realidade, não tinha banca, né? Ou aqueles que estavam assim, que tinham alguma experiência, né? Tínhamos uma assistente social, tinha uma psicóloga, tinha uma terapeuta ocupacional, né? Então, passamos a ser os primeiros Parabéns, gerontólogos. E aí parabéns, passamos a fazer parabéns. concursos para formar gerontólogos com título da Sociedade Brasileira. Você vê só? Então, essa situação me preocupou bastante, porque, veja bem, a situação que nós encontramos nos asilos nos levou a perceber que nós tínhamos que mudar um pouquinho essa situação, porque nós verificamos dos entrevistados, 76% tinham parentes, tinham assim, filhos, sobrinhos, netos, né? E desse total, nós recebiam visitas realmente uns 3%. Né? Então, realmente era um depósito. Então, nós realmente criamos algumas as regras para dar para essas instituições funcionarem. Então, agora existem regras para isso. Né? E também colaborei bastante na formação da primeira Política Nacional do Idoso no governo de Fernando Henrique, e depois, mais tarde, culminou com o Estatuto do Idoso. Né? Então, foram conquistas assim, e nesse ínterim também nós percebemos que a universidade não poderia ficar alheia a um fenômeno desse envelhecimento populacional, Claro, né, que claro. o Brasil foi alcançando a partir dos anos 80, foi num crescimento quase geométrico, de maneira que nós entendemos que a educação era uma forma de poder tirar esses idosos do isolamento social, da segregação social, da participação social, de serem valorizados ante si mesmo e perante a família. Né? E você, como professor, é testemunho que nós chegamos a ter 400 alunos, professor. Né? É uma coisa assim claro. Fantástica. E as famílias nos agradeciam, porque agora os nossos avós, os nossos pais são outros, tem outra cabeça, tem outra. Né? Então, você vê que isso, claro, não resolveu o problema do envelhecimento, mas foi um canal, né, pelo qual nós pudemos dar alguma contribuição para evitar essa segregação social. Né? Mais um canal, né? É isso aí. Olha, que entrevista, que maravilha. Eu quero agradecer bastante aqui a tua contribuição e, claro, a gente se conhece há muito tempo, então é óbvio que essa amizade é até maior do que a própria entrevista, mas, olha, te agradeço bastante, adorei isso e adorei poder participar isso com os nossos ouvintes aí e muito obrigado mesmo. Não, para mim foi realmente um prazer, foi muito, muito assim, gratificante, né, estar falando com uma pessoa que eu admiro também, que o seu trabalho é extraordinário, professor, e poder divulgar, né, para que outras pessoas também. Agora nós, infelizmente, estamos nesse recesso em função da pandemia, né, e nós tínhamos, no ano de 2020, nós tínhamos formado 13 turmas na PUC, professor. Né? Então, nos levou uma semana de aula, tivemos que interromper, e agora nós estamos tentando, através virtualmente, né, estabelecer. Mas o pessoal é um pouco resistente, né, a essa coisa da participação virtual, mas a gente está, inclusive, você também participou de um desses cursos, né, e agora a gente espera que talvez no próximo ano a gente possa retomar todo esse trabalho, né? E conscientizar mais as pessoas dessa situação e que a gente tem que olhar os idosos agora como uma nova força social, né? Uma nova emergente, né? E o pessoal precisa reconhecer também essa sua força e poder participar mais concretamente da vida política e social do Brasil. É isso aí. Muito obrigado. Não esqueça depois de falar no seu trabalho sobre as cidades do meu São Carlos, né, professor? Eu vou falar sim, pode ficar tranquilo. Será homenageado. Até a próxima, até a próxima.